Fala, contadoras e contadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver tudo o que você precisa saber para contabilizar corretamente uma operação de compra de Bitcoin. Sim, muitas empresas grandes, estão começando a comprar Bitcoin. O maior exemplo disso foi que em fevereiro de 2021, a Tesla, aquela fabricante de carros lá dos Estados Unidos, adquiriu 1,5 bilhões de dólares em Bitcoins. Então aqui eu vou te passar a conta correta que você deve contabilizar o Bitcoin, por que é nessa conta e não em outra. Enfim, você vai ficar surpreso em saber qual que é a conta. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E antes de mais nada, eu sou o Felipe e caso você tenha interesse em aulas de contabilidade para concursos públicos, exame de suficiência e KNAI, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário, porque aqui você aprende bastante para essas provas. Então se inscreve no canal para ser notificado toda vez que eu postar aulas novas. Bom, sobre contabilidade de Bitcoin, esse é um assunto relativamente novo e praticamente não existe conteúdo, principalmente em português, disponível. Então foi o que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa geral na internet, pesquisei em repositórios de Big Four, em outros sites que tratam sobre o tema e trouxe aqui um apanhado, um resumo geral do que eu encontrei. Então vamos lá. Primeiro nós temos que saber o que é um Bitcoin. O Bitcoin ele é uma moeda digital utilizada para comprar e vender bens e serviços na internet. Diferente de outras moedas como o real, como o dólar, como o euro, ela só existe na internet. Não existe um Bitcoin físico, não existe uma cédula de Bitcoin. O Bitcoin surgiu ali em meados de 2008, como forma de facilitar as transações na internet. Talvez naquela época não fosse tão fácil você passar o número de cartão de crédito na internet e receber suas mercadorias em casa. Outro ponto importante é que não existe nenhum governo por trás do Bitcoin. Não existe um banco central que regulamenta o Bitcoin, um governo que regulamenta, enfim. Ele é uma moeda totalmente livre, que só existe por conta de uma pessoa que tem e acredita, e está vendendo para outra pessoa que tem e acredita que o Bitcoin funciona. E como que eu consigo um Bitcoin? Como é que surge? Bom, para você ter um Bitcoin existem duas formas. A primeira é a mineração, que é o momento em que o Bitcoin surge, quando ele nasce, que são computadores que ficam ali resolvendo códigos, equações matemáticas. E o segundo é comprando um Bitcoin pré-existente, de uma outra pessoa que já possui o Bitcoin e vai te vender. E falando já sobre normas contábeis. Bom, sobre a contabilização do Bitcoin, existe alguma norma específica que trate sobre o tema? Até o momento não. Nem no CPC, nem no IFRS e nem no US GAAP. Existe uma norma específica até o momento desse vídeo que trate sobre a contabilização do Bitcoin. Então ele é contabilizado em outro grupo de contas por analogia. A primeira pergunta a se fazer quando falamos de contabilização de Bitcoin é: será que o Bitcoin ele é realmente um ativo? Ele cumpre os requisitos de contabilização de ativo? Ele cumpre os requisitos lá do CPC 00 para ser considerado um ativo? Primeiro nós temos que lembrar qual que é o conceito do ativo, de acordo com o CPC 00. Um ativo é um recurso controlado pela entidade, resultado de eventos passados, pelo qual se esperam que fluam benefícios futuros. Sim, o Bitcoin ele cumpre o requisito de ativo. Ele é um recurso controlado, ou seja, a entidade que possui Bitcoin ela pode direcionar os fluxos de caixa. Ele é resultado sim de um evento passado. O Bitcoin ele só existe porque eu comprei ele anterior ou eu minerei ele em um momento anterior. E a pessoa que está minerando ou comprando Bitcoin, ela espera ter algum retorno disso. Ela não compra só um Bitcoin porque acha bonito, porque está na moda. Não, ela compra o Bitcoin com a esperança de que benefícios futuros fluam para o portador. Quando é que eu devo fazer o reconhecimento inicial? Qual o momento que o Bitcoin nasce na minha contabilidade? Bom, mais uma vez recorremos lá ao CPC 00. O reconhecimento inicial de qualquer ativo deve ser feito quando seja provável que qualquer benefício futuro associado àquele item possa fluir à entidade e quando eu conseguir mensurar o custo daquele ativo de forma confiável. O Bitcoin, mais uma vez, ele cumpre esses dois requisitos. Eu consigo mensurar o custo de forma confiável, ou seja, no momento da aquisição, aquele é meu custo. No momento que eu paguei, e o valor que eu paguei, aquele meu custo mensurável de forma confiável. E mais uma vez, quem compra um Bitcoin, ele tem a expectativa que algum benefício futuro fluirá para o portador. Esse benefício futuro não é certo, não é 100% certeza, mas ele é mais provável que ocorra do que não ocorrer. E em qual categoria, em qual grupo de contas o Bitcoin pode ser contabilizado? Vamos dar aqui, vamos ver se você acerta. Caixa ou equivalentes caixa, instrumentos financeiros, imobilizado, estoques ou intangível? Pensa um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho, responde, deixa no comentário qual foi a resposta que você acha e vamos agora seguir para cada uma delas. O Bitcoin ele pode ser contabilizado em caixa equivalente caixa? A resposta é não. Primeiro porque ele não é moeda, ele não atende o requisito do conceito de moeda e segundo, porque ele não é contabilizado como equivalente caixa? Porque de acordo com a norma, o equivalente caixa é uma aplicação financeira de curtíssimo prazo e que tem um baixíssimo risco de alteração de valor. O Bitcoin ele tem alto risco de alteração de valor. Você pode colocar um Bitcoin hoje valendo R$100, amanhã ele pode estar 130 ou pode estar R$50. Então a sua volatilidade é imensa. O valor pode ser alterado de forma significativa em pouco tempo. O segundo item, esse é o que gera mais dúvida, é instrumento financeiro. O Bitcoin pode ser considerado um instrumento financeiro? A resposta é não. Bom, o instrumento financeiro ele é um contrato que gera para uma parte um ativo financeiro, ou seja, um direito de receber fluxo de caixa, e para uma outra parte um passivo financeiro, ou seja, uma obrigação
de pagar fluxo de caixa. Quando eu compro um Bitcoin, eu apenas tenho ali um códigozinho e ninguém mais tem a obrigação de me passar mais nada. Aquela variação de valor que acontece é por demanda e oferta, ou seja, quanto mais pessoas interessadas em comprar Bitcoin, mais o preço vai subir. E a terceira opção, será que o Bitcoin ele é uma propriedade para investimento, imobilizado? Também não. Primeiro porque ele não é tangível. O Bitcoin ele é um bem intangível, ele não possui forma corpórea. Nós já eliminamos aí. Ele também não é utilizado na produção de outros bens. Então, ele não pode ser contabilizado nem como imobilizado, nem como propriedade para investimento. E sobrou as duas últimas opções, estoques e intangível. O primeiro, o estoque. O Bitcoin pode ser contabilizado como estoque? Sim, ele pode. Agora, em que casos? Lembra no começo do vídeo, quando eu falei das formas de obter um Bitcoin? Que a primeira forma é a mineração e a segunda forma de você comprar o Bitcoin de uma outra pessoa? Bom, as mineradoras de Bitcoin, elas podem contabilizar o Bitcoin adquirido como estoque. E por que isso? Porque a atividade usual daquela empresa é a venda de Bitcoin. Então ele cumpre todos os requisitos do CPC 16 para ser contabilizado como estoque. E o último caso, o quinto caso, é o caso da Tesla, é o caso do PayPal, é o seu caso, caso você tenha comprado um Bitcoin. Você deve contabilizar como um intangível. Bom, e vamos lá. E por que o Bitcoin ele é contabilizado como ativo intangível? Bom, primeiro nós temos que voltar lá no conceito do CPC 04. Um ativo intangível, ele é um ativo não monetário, identificável e sem forma física. O Bitcoin ele atende a essas três características do ativo intangível. Se você tiver com dúvidas sobre cada uma dessas características, tem um PDF aqui embaixo que explica bem detalhado, bem explicado para você. Baixe ele aqui que você vai entender a razão por que o Bitcoin é contabilizado como intangível. Bom, sendo um ativo intangível, o Bitcoin ele sofre amortização? Não, o Bitcoin ele não tem vida útil definida. Faz muito sentido, né? Não faria sentido eu ter uma moeda, ter um ativo, entre aspas, financeiro, que teria uma vida útil que iria acabar daqui a 4 anos ou 4 meses. Não, ele não tem vida útil definida. Porém, todo ano deve ser feito o teste do valor recuperável do Bitcoin, de acordo com as normas do CPC 01. Sim, o Bitcoin sofre impairment também. Ele pode ter seu valor recuperável reduzido. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje nós aprendemos como contabilizar o Bitcoin. Se você for mineradora, contabiliza como estoque. E se você for uma pessoa comprando Bitcoin ou uma empresa, você contabiliza como intangível. E, lembrando, Bitcoin não sofre amortização e Bitcoin sofre teste de valor recuperável. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. E como sempre digo, até a aprovação.